Então você quer se aposentar igual um Warren Buffett da vida, ganhando bilhões de dólares todos os anos, ou ainda pegando aqui um exemplo brasileiro, igual o senhorzinho querido aí que nós temos, o Luiz Barsi Filho, que ganha mais de 1 milhão de dividendos por dia. E bem, pelo menos uma coisa que eu quero te ensinar hoje é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido muito antes na minha vida, que é a filosofia de investir o seu dinheiro. E lógico que eu tenho que ser sincero também com vocês, né? Eu não sou nem um pouco rico. Longe de mim ainda conseguir chegar num Warren Buffett ou um Luiz Barsi Filho da vida, né? Ó, tem muito tempo para chegar neles, mas ainda assim, dá uma olhadinha aí do que eu tô recebendo anualmente. Isso que eu estou mostrando na sua tela é a minha evolução dos dividendos que eu tive desde o início aí que eu comecei a investir, e qualquer pessoa consegue fazer isso daí com pouquíssimo dinheiro, tá bom? Eu, principalmente, comecei ali com 100 reais, depois fui evoluindo e hoje em dia tô conseguindo colocar ali de vez em quando mais de 500 reais aí por mês em investimentos, em ações, né, no caso. Mas sério, você pode começar ali comprando ações por menos de 10 reais, eu não tô nem brincando. E ainda só estudando feijão com arroz, que você consegue um investimento, ó, pelo menos rendimentos até melhores do que eu. E nós ainda estamos com grandes oportunidades dentro da nossa bolsa de valores, desde a pandemia, tá? Desde 2020 a gente tem valores aí muito abaixo do padrão, né? Se for considerar ainda lá em 2008 com a crise do subprime, nós temos aí 2011 com os protestos contra a Dilma, 2016 também com a derrocada aí da Dilma, que deixou o Brasil com uma economia totalmente arrasada, né? Nós estamos hoje com uma média de um PL de 8 vezes. Mas o que isso significa para você, né? Simplificando muito, é como se você pudesse comprar uma casa hoje com 27% de desconto das médias dela, né? E com ela podendo te pagar todo o seu investimento em 8 anos só com o próprio aluguel, né? Com esse rendimento do aluguel que ela vai tendo ali durante os anos. Isso que significa um PL de 8 vezes. Se uma empresa te pagar 100% do lucro dela, ela te retornaria o capital investido em 8 anos. Uma coisa bem magnífica, né? Mas lógico, né? Nenhuma empresa vai conseguir sobreviver distribuindo 100% do que lucra. Lógico que ela tem que pegar e reinvestir nela mesma para conseguir maiores receitas, para conseguir maiores lucros. E aí, quem sabe, em vez de 8 anos, você pode até reduzir esse tempo, né? Lógico que depende ali das margens da empresa, mas ainda assim é uma coisa fantástica. Mas o que eu quero focar aqui é na sua aposentadoria, com absoluta certeza, tá? Porque isso daí já foi comprovado por um monte de pessoas. Luiz Barsi Filho aí, que é o maior exemplo disso. Se você precisar o que eu tô te falando aqui, cara, com menos de 65 anos você já pode se aposentar, ou pelo menos garantir uma baita de uma aposentadoria para você, tá? Principalmente se você for jovem ou tiver muito dinheiro para investir. Aí por que eu coloquei pelo menos 65 anos? Porque é essa a idade mínima para você, homem, se aposentar pelo INSS. Mas alguns anos atrás era só você trabalhar por 35 anos como CLT e você já tinha ali a sua aposentadoria. Quem sabe, né, daqui a alguns anos você vai ter que se aposentar com no mínimo 70 anos, 80 anos, 90 anos, vai saber, né? Pelo menos tudo isso trabalhando um monte para receber no final um salário mínimo, né? Que maravilha! E pergunta aí pros seus avós se dá para sobreviver com um salário mínimo de R$1.500, né? Tendo que comprar um monte de remédio para sobreviver. E é justamente isso que eu tô querendo te livrar, né? Pelo menos garantir uma aposentadoria digna para você. E prazer em conhecê-lo. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius. Se a quiser fazer também parte aqui do canal, já se inscreve e compartilha com alguém que você conheça aí, beleza? Mas antes de tudo, a gente tem que começar pela base. Quais são os investimentos que a gente tem disponível aqui dentro do Brasil? Né? Pelo menos, resumindo tudo, a gente tem dois tipos. A renda fixa, onde você sabe quanto o seu dinheiro vai render do início ao fim, e por isso ela é muito mais segura, né? E o investimento mais conhecido aqui seria o Tesouro Direto. E nós temos também a renda variável, onde você não tem como mensurar se vai subir demais ou se vai até te dar prejuízo, né? E os mais conhecidos aqui dentro do Brasil são as ações e os fundos imobiliários. Só que tem uma coisa muito importante aí, você não consegue rendimentos exponenciais com a renda fixa, você só consegue isso daí com a renda variável, né? Por isso que tem mais riscos embutidos. E se você não é rico e também não tem tanto dinheiro para investir como eu, bem, pelo menos a renda variável é uma das únicas garantias que a gente tem aí para conseguir uma aposentadoria muito mais rápida, né? Isso, claro, no longuíssimo prazo, tá? Porque você não deve acreditar em ninguém que te promete aí ganhos milionários aí no curtíssimo prazo, tá? Um dos únicos investimentos que a gente teve que garantiu isso daí foi o Bitcoin, mas é 1 milhão, né? Antigamente o Bitcoin valia centavos e hoje em dia ele vale R$500 mil. Mas, poxa, você ia conseguir garantir, pelo menos segurar o Bitcoin por mais de 10 anos?
garantido ali que você ia conseguir todo esse dinheiro, todo esse retorno, até porque a gente tem diversas outras moedas digitais aí pela internet que surgiram e do nada, ó, sumiram de vez. Isso daí pode acontecer até com o próprio Bitcoin. E por isso daí é uma coisa fora da realidade, né? Absolutamente fora da casinha. E recordando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, tá? E a gente tem que falar isso daí, porque senão a gente toma uma multa ali da CVM, olha... É uma multa bem salgadinha. E antes de você pegar ali o seu suado dinheirinho e sair investindo em qualquer coisa, eu tenho que deixar uma coisa grudada no seu cérebro, que é: faça uma reserva de emergência, pelo amor de Deus, tá? Porque não tem nenhuma garantia sua que você, do nada, amanhã não possa ser ali demitido. E aí, as suas contas vão ser pagas, né? Pelo menos, a gente tem que garantir uma renda estável, pelo menos uma segurança ali de 6 meses dos seus custos fixos aí. Então, pega aí, faça suas contas, quanto que você vai gastar aqui, daqui até pelo menos 6 meses, vê aí quanto você vai comer, se você tem que gastar aí com a academia, com a sua mulher, etc. Faz isso daí, pega uma continha básica, como eu disse, 6 meses e garanta o mínimo disso em caixa. Deixa, lógico, né, em uma renda fixa, que é a maior segurança para você, né? Principalmente uma renda fixa que seja de liquidez imediata. E bem, feito isso, agora a gente pode pensar em investir. E, sendo bem sincero, eu odeio os FIIs do fundo do meu coração, tá? Principalmente por causa do conflito de interesses que a gente tem ali com a gestora, e também porque eles são uma renda fixa com segurança de renda variável, tá? Então, por isso eu prefiro ficar de fora. E por isso eu gosto mais ali das ações, porque no longuíssimo prazo ali tem um rendimento exponencial e em algumas vezes você vai ter ali uma erva daninha dentro da sua carteira que é só você cortar e depois investir em outra coisa. E esse ganho exponencial vai compensar em muito essa erva daninha ali. E o próprio Luiz Berti Filho é um exemplo claríssimo disso, né? Até porque 90% do patrimônio dele é só de ações. Que são o quê? Pelo menos ações boas, baratas e perenes. Perene significa o quê? Uma coisa que vai perdurar por muito tempo. E ele foi tão legal com a gente que ele criou o BEST, que são bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicação. Por isso que a gente diz que são ações perenes, que vão perdurar por um longuíssimo prazo. Afinal, você não vai viver sem luz, você não consegue viver, pelo menos hoje em dia, sem água, você não consegue viver sem uma conta no banco, você não consegue também viver sem ter um seguro aí do seu carro, ou pelo menos, né, se você quiser aí viver sem seguro no seu carro, pode ser, mas se bater, você se lascou. E por último, você também não consegue viver sem internet em casa. E praticamente 90% de todo o meu rendimento aí em dividendos veio de ações perenes, tá bom? Mas se você vai investir ou já tá investindo, fica tranquilo que cagada acontece aí, tá? Sempre a gente quer dar uma de espertinho e acaba se lascando aí ou acertando muito. Mas isso aí é padrão do jovem brasileiro, tá bom? E agora, por último, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Suponhamos aí que você é um jovem padawan de 18 aninhos aí e tá querendo começar a investir agora, tem pelo menos aí uns 30 anos LT pela vida e vai pegar aí, ó, R$300 para investir todos os meses durante esses 30 anos, tá? Lógico que você pode começar a ganhar mais e investir um monte de dinheiro aí, tomara que sim, mas vamos ser bem pé no chão aqui, trezentinho todo mês aí durante 30 anos, com uma taxa ali de 10% por ano, né? Que moleza de conseguir aqui no Brasil, mas com quanto será que você vai estar ali com seus 48 anos? Ó, pegando aqui, você vai estar com mais de R$600 mil, que tranquilamente vai te gerar ali uma rendinha de uns R$4.500 até uns R$6.000, tranquilamente, tá? Então, poxa, veja o quanto que você não vai ganhar a mais, né? Então, por isso que eu digo para vocês que isso vai te garantir no longuíssimo prazo uma aposentadoria muito mais digna do que você tem hoje, tá? Sério, R$300 aí por mês, fácil de conseguir para quase todo mundo. Principalmente se você tá aí na casa dos seus pais, cara, você tá com uma oportunidade gigantesca de ouro para você ter um rendimento absurdo lá para frente. E lembrando que aqui a gente tá no Brasil. O Brasil é o país da renda fixa, tá? E só de você deixar ele na renda fixa, hoje em dia você já tem um rendimento de 13,25 por ano, emprestando dinheiro justamente pro governo, cara. Então, você tem uma baita segurança, porque você está investindo ali para o país crescer. Se o governo não te pagar, que dirá as empresas aqui no Brasil, né? Então, por isso que a gente diz que a renda fixa ali do Tesouro Direto é uma coisa absurdamente segura, tá? Porque se ele te der calote, como eu disse para vocês, as empresas então, ó, vão estar explodindo o preço lá para baixo e
país vai estar ali no caos, né? Se você quer brincar aí com os cálculos que eu fiz, é só você pegar aí o Google e pesquisar sobre calculadora de juros compostos. Daí você vai colocando aí o tanto que você pode colocar aí de rendimento. Mas, lógico, você tem que investir principalmente em você mesmo, porque como eu disse, ou você tem muito tempo para investir para conseguir ficar realmente muito rico lá na frente, ou você vai pela segunda opção, que é investir muito dinheiro. Como você investe muito dinheiro, ganhando muito bem, né? Então, você tem que investir em você mesmo também para conseguir maiores ganhos ali para frente. Aí uma excelente dica que eu tenho para vocês também é, se você está querendo começar agora a comprar aí fundos imobiliários, FIIs ou até renda fixa, você pode começar aí pelo seu banco ou por qualquer outra corretora aí, mas fica de olho para escolher uma opção que não te cobre taxas, principalmente se você é uma pessoa aí que não tem tanto dinheiro. Cara, se você for aí taxado na hora que você for ir comprando as ações ou os fundos imobiliários, isso vai te retirar muito dinheiro lá pro futuro, tá? Então, sério, pense bem aí na hora que você for escolher. E uma última dica que eu tenho para você é: não confie em diquinha de internet, não confie em diquinha de amigo. Você tem que pegar com as suas próprias mãos, ó, ir lá e pesquisar por você mesmo as ações, fundos imobiliários, a renda fixa que você vai querer escolher, tá? Sério, faça isso por si mesmo, porque é o seu futuro, é o seu dinheiro que está nas suas mãos, tá? O futuro da sua família ou o que for que vier aí para sua frente. Então é isso que eu tenho para vocês, tá? Se curtiu, não esquece de compartilhar com os outros e até mais!